Olá, eu sou a Sumika, eu sou médica geriatra da Goki Geriatria e nós somos uma equipe especializada em cuidar de idosos. Hoje a gente vai falar sobre tristeza ou depressão. Será que o idoso que você tem em casa está triste ou está deprimido? Vou adiantar aqui algumas dicas antes de chamar a nossa convidada. E a primeira coisa que eu te falo é que tristeza faz parte da nossa vida. Todos nós estamos sujeitos a vivenciar perdas, lutos, desafios que nos entristecem. E assim é para os idosos também. E a gente tem que lembrar que ao envelhecer, o idoso está até mais propenso a vivenciar perdas de amigos, do cônjuge, do meio em que vive, da saúde. Então muitas situações trazem tristeza à vida da pessoa. Então a gente tem que respeitar que a pessoa possa entristecer e vivenciar a tristeza relacionada a esses eventos. Mas muitas vezes essa tristeza se perpetua demais ou então não tem motivo nenhum. Então nessas situações a gente pode estar diante de uma depressão, quando a gente não vê motivos para uma tristeza, ou se é uma tristeza que se prolonga por muitos meses, por anos até, por algum evento que já passou. Outra coisa importante é que a pessoa pode ficar feliz, se alegra, mesmo em meio à tristeza, ela é capaz de sacudir a poeira, viver um dia feliz quando recebe carinho, recebe atenção. Então essas coisas são muito importantes para quem vive um momento triste. Mas a gente vai falar um pouco mais sobre a depressão. A doutora Tatiana vai contar por que ela é tão importante. Boa tarde, sou a doutora Tatiana Ikeda, médica da Goki Geriatria. Vim falar um pouquinho da depressão no idoso, principalmente porque a depressão ela é muito prevalente na população em geral. 50% dos pacientes não são diagnosticados. Nos idosos, a prevalência dela é quase 6 vezes maior do que na população em geral. Também o número de suicídios no idoso é 2 a 5 vezes mais prevalente também do que na população em geral. Então, por isso que é um tema muito importante para a gente conversar. Puxa vida, Tatiana, que números preocupantes, né? E Tatiana, para quem está em casa assistindo o vídeo, que dicas você dá para perceber se o idoso está em risco de estar deprimido? Principalmente a gente precisa observar muito o idoso. São quadros às vezes agudos, então assim o início é muito recente. Precisamos observar o humor do paciente. Ele está mais entristecido, ele também perde vontade de fazer atividades que ele já fazia durante o dia. Ele pode também estar com um cansaço mais fácil, né? Ele pode ter um aumento de peso ou uma perda de peso muito importante. Além disso, o paciente pode também ter alterações de sono, ele pode ter uma dificuldade de iniciar o sono, então precisa ser avaliado isso. Então, em pacientes que podem ter também sintomas de ansiedade, né? Pode estar apresentando em junto, né? Então ele pode ter um pouco de taquicardia, ele pode ter um pouco de palpitação, ele pode ter também vertigem, tontura. Tem pacientes que têm um aumento da dor, então ele queixa mais de dor, né? Outro sintoma também que é muito importante é a alteração cognitiva, né? Então assim, o paciente perde um pouco da atenção, ele perde um pouco da concentração nas atividades, ele tem uma queixa às vezes de perda de memória, né? Que não consegue concentrar e gravar as informações. Então são todos sintomas que a gente precisa ficar prestando atenção, né? No que a gente pode fazer o idoso procurar o atendimento, né? Então, que bom, Tati, que dicas ótimas. E Tatiana, uma vez que o idoso tem esses sinais e com certeza a família vai levar no médico, né? E nesse caso pode ser um geriatra, pode ser um psiquiatra, pode ser um neurologista, um clínico. Nesse caso, como que nós geriatras atuamos? Tá. As consultas, geralmente a gente tem que levar mais atenção, então as consultas são mais demoradas.
porque a gente precisa pegar características muito bem detalhadas pelo próprio paciente e pelos próprios familiares também, sobre os sintomas que o paciente tem. Então, geralmente são consultas que demoram mais e demandam mais paciência da família mesmo durante a consulta. Que bom, Tatiana, porque essa consulta mais detalhada tem tudo a ver com a importância de se trazer os detalhes do que esse idoso vivencia e compartilhador também, né? Tatiana, me conta uma coisa, quais são as possibilidades de tratamento para a depressão? Tá. Sobre o tratamento da depressão, a gente tem vários tipos de tratamento, mas a gente precisa levar em consideração o tipo de paciente, né? Então, as características do próprio paciente, a gente precisa também levar em consideração o tipo de depressão, porque a depressão tem uma classificação e ela é subdividida em vários tipos. Então, tem pacientes que realmente precisam um tratamento adequado. Então, realmente durante a anamnese, né, a consulta, a gente precisa fazer todas essas classificações para tratar. E o tratamento visa a melhor qualidade de vida do paciente, fazer com que ele volte a fazer as atividades normais, voltar a ter prazer na vida, voltar a ter um convívio social, voltar a ficar feliz mesmo. Isso é muito importante. E Tatiana, vamos falar um pouquinho de uma das modalidades, que é o tratamento com remédios. O que você pensa sobre isso? Então, eu acho que assim, o tratamento medicamentoso é muito importante, né? Associado com a psicoterapia, associado com uma terapia cognitivo-comportamental feita pela psicóloga, associado ao exercício físico, né? A gente precisa associar o tratamento, não só medicamentoso. Quando a gente começa um tratamento medicamentoso, a gente geralmente começa na menor dose possível e com a menor posologia. Então, assim, quanto menos vezes ao dia a gente tenta dar o medicamento para o paciente. Uma vez porque o idoso é muito polimedicado, né? Então ele já tem uma comorbidade, várias doenças, né, crônicas que precisam do uso de medicamento. Então a gente precisa ser bem cauteloso com a medicação para evitar efeitos colaterais, né? Perfeito, Tatiana. E além dos medicamentos, que outras modalidades a gente tem para tratar o idoso? Então, a psicoterapia, né, como eu já te disse, que é muito importante, porque ela auxilia às vezes no tratamento, não só ajudando ele a entender a doença e a família também a entender que ele precisa do tratamento, porque é muito difícil também tratar no idoso pelo preconceito, né? Então tem muita gente que ainda tem preconceito. Então a terapia ajuda muito o paciente a recuperar a autoestima, a recuperar as atividades mesmo. Verdade, e principalmente se na vivência desse idoso pesa muito eventos que marcaram demais, perdas importantes ou traumas importantes, então o papel da terapia é realmente fundamental nesses casos, né? E Tatiana, existem outras coisas também que colaboram, que não são necessariamente um tratamento específico, mas que são ligadas ao estilo de vida e até ao meio social, que podem ajudar. O que são essas coisas? Eu acho que trazer o idoso para mais perto da família, eu acho que é muito importante. Então, assim, idosos com um grande apoio familiar, um grande apoio social, eles conseguem recuperar muito mais rápido do quadro depressivo. Então, evitar o isolamento desse idoso. Ele pode não querer a sua ajuda, mas a gente tem que tentar ajudá-lo, criar essa empatia, né, para fazer com que ele consiga recuperar, voltar a ser feliz mesmo, de verdade, porque esse apoio social da família é muito importante. Verdade. E Tatiana, depressão tem cura? Tem cura, dá para tratar, tem que ser feito diagnóstico rápido, precoce, a gente está aqui para ajudar, né? Então tem cura sim, dá para voltar a ser feliz. Que bom. Então, obrigada, Tatiana.
Que assunto bacana a gente fez hoje. E nós da Goki Geriatria queremos saber se você tem alguém em casa que você está preocupado em ter depressão, e se tiver, leve imediatamente ao médico. Existe tratamento e cura, com certeza. E se você tiver alguma outra dúvida relacionada à depressão ou uma tristeza, escreve pra gente que a gente vai ter o maior prazer em responder. Se tem outro tema que você quer ver também, vamos estar à disposição. Segue a gente, compartilhe o vídeo e foi um prazer ter você aqui com a gente. Um beijo, tchau, tchau. Tchau, obrigada.